E, Juliane, assim, com relação ao protocolo em si, quais são as medidas que têm que ser tomadas para estar em acordo com o protocolo? Então, eu acho que básico, né? Eu vou falar das coisas, que ele é muito extenso, né? Se eu não me engano, acho que, eu não sei, essa semana saiu uma nova versão dele, Tá. e ela tá um pouco maior ainda, então ele não dá para a gente falar de tudo, mas eu acho que dá para eu falar pelo menos do básico, que pelo menos a gente aplica e que o protocolo recomenda. Exame, né, nas pessoas envolvidas, todos os profissionais devem ser testados durante o trabalho. O período de testes, né, enquanto tempo, na publicidade, durante esse período, né, que você faz diárias curtas da publicidade, é muito mais fácil você manter um ambiente controlado. Né? O difícil é você fazer isso durante um mês. Né? A gente recentemente fez um trabalho de um mês, a gente já fez uma filmagem de um longa que precisava ser finalizado, a gente passou 14 dias com a equipe. Então, isso é mais complicado, né? Porque você precisa monitorar essas pessoas quanto a testes durante o período, e essas pessoas, elas têm uma tendência a ficar um pouco mais soltas, porque estão convivendo mais tempo, e é justamente o contrário. Né? Quanto mais tempo você passa trabalhando com uma pessoa que vai e volta todo dia, e tem folga, e viaja, pega avião, enfim, mais cuidado você precisa ter. Só que às vezes ocorre justamente o contrário, né? A pessoa tem aquela falsa sensação de segurança. Então é um trabalho que ele é um pouco mais, a gente é um pouco mais rígido, né, ainda. Então acho que essa questão do teste é importante ser feito, né? Imprescindível, na minha opinião, pelo menos elenco precisa ser testado muitas vezes, assim, monitorado de perto. Tá. E equipe de maquiagem, pessoas que lidam, né, muito próximo desse elenco, figurinista, camareira. Então, são pessoas assim que elas estão naturalmente muito próximas. Não dá para você afastar essas pessoas. Eu não posso virar para um maquiador e falar, fica longe do ator. Não existe. Então, o que a gente pode fazer com essas pessoas? Protegê-las. O ator está sem máscara. Né? Mas o maquiador, ele precisa estar, pelo menos com a máscara, obviamente, mas um protetor de olho é muito importante. Né? Ah, eu uso óculos. Ok, usa seu óculos. Ou face shield, ou óculos de proteção. Alguma proteção no olho você precisa ter, porque se essa pessoa espirra, essa pessoa fala, essa pessoa tosse em você e ela estiver contaminada, há uma chance de contaminação no olho próxima desse jeito, existe. Então, a gente precisa sempre se precaver, né? Isso é importante. Então, eu acho que elenco testado, muito é importante isso. Eu acho que EPI, né, para os profissionais, máscara, existe uma questão assim, lá no protocolo eles falam, máscara, eles não especificam nenhuma, mas dizem que você precisa respeitar as recomendações do fabricante quanto ao período de uso dessa máscara durante a diária. Tá. Né? E assim, eu tenho visto muita máscara sem especificação. Ah, minha máscara é bactericida. Ok, mas quem falou que ela é bactericida? Às vezes a pessoa não sabe, né? Ah, sei lá, comprou num site e veio sem especificação. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? A pessoa falou que o filtro dura, mas dura quanto tempo? 8 horas, 6 horas, 10 horas? Então, eu acho importante estar atento a isso. Não é errado usar, assim, a gente tem usado muito aquelas modelo PFF2, N95, que é uma máscara hospitalar padronizada, enfim, mais do que certa de que o uso dela é seguro, né, usada por profissionais da saúde. Então, ela tem sido bastante usada, ela é uma máscara que aguenta essa diária de 12 horas, enfim. Mas ela não é a única que pode ser usada, tem outras. Desde que você respeite o tempo. Ah, eu posso usar máscara de pano? Pode. Se você trocar a cada 2 horas, não tem problema nenhum, você pode usar. Né? Entendi. Porque mas a máscara de pano dura 4 horas. Dura 4 horas se você não está fazendo esforço, se você não está falando, se você. Depende do que você está fazendo. Né? Então, a gente sabe, são locais aglomerados, são locais que as pessoas andam muito, falam muito, então a gente sempre recomenda 2 horas de uso dessas máscaras. Né?
O uso de EPI é importante. Eles recomendam que tenha um profissional de saúde no set para fazer a triagem dessas pessoas. A triagem é uma triagem básica, que é a saturação de oxigênio e temperatura, né? Então, quando a gente vai para o set, o biomédico faz isso, né? Essa lista de pessoas, faz essa triagem inicial na equipe. Parte de alimentação também é uma coisa que está sendo bastante observada de perto, tem bastante cuidado, então os kits estão vindo individuais, tudo higienizado, não está sendo servido buffet dentro do set, né? Alimentação é um problema, A hora porque da se a gente for alimentação. ver do ponto de vista a hora da alimentação, então assim, as produções optam, depende do espaço, mas ou por mesas individuais, né, com distância, ou com acrílicos, né, dividindo as pessoas na mesa divisória. O problema é que assim, é um momento de descontração. Todo mundo senta, relaxa, e é natural isso. Eu faço isso, você faz isso. Qualquer pessoa quer sentar com o colega de trabalho e quer conversar. Ou sobre trabalho, ou sobre a vida, mas quer. Né? Só que é um momento bastante perigoso, porque você tem várias pessoas sentadas, muito próximas, conversando, sem máscara. Né? Então, assim, eu sempre falo, gente, não é à toa que restaurante, bar fechou. Né? Não fechou de graça, fechou porque o risco de contaminação é enorme. E se um estabelecimento que abriu agora não seguir a risco um protocolo, ele vai ter um problema, porque as pessoas elas estão muito ali expostas, né? Então é um momento assim que é difícil, porque quando eu ou alguém da minha equipe a gente está no set, a gente pega no pé do pessoal, é uma coisa meio quartel de virar e falar, gente, senta, tira a máscara, come, põe a máscara e sai, né? E é muito chato você falar isso para as pessoas, mas é necessário, né? Porque uma pessoa contaminada no set pode contaminar um set inteiro, né? Então isso é um problema. E aí, quando a gente fala de teste, a gente precisa lembrar que testes têm janelas, né? Então, não dá para a gente garantir que nada é 100%. Quando a gente vai para um set, a gente minimiza, a gente olha os riscos e minimiza esses riscos. Tá. Agora, dizer que a gente fica no ambiente 100% seguro, não dá para falar isso, né? Aí é muita... Então, assim, são essas coisas mínimas que a gente tem que ter no set, né? O elenco, ele sempre que possível, sempre que ele não estiver atuando, tá de máscara ou de face shield, alguma coisa que proteja. Pessoas próximas do set ali, no set, que estão perto do elenco, usar um protetor de olho também perto dessas pessoas. São coisas mínimas, né, que precisa ser mantida. A proteção do olho eu achei muito interessante, justamente pela proximidade, assim, né? Enfim, lá na experiência que a gente está tendo, é uma coisa bem, bem estrita, né? O teu trabalho, e eu acho muito bacana ter alguém, né? Assim, da tua parte você pode achar que é chato ficar falando isso, mas para a gente é muito importante, porque às vezes a gente está tão concentrado no trabalho e é fundamental ter alguém de fora, né? Olhando isso, assim, é muito válido. Eu acho que eu fui entender, porque assim, né, que você falou, que sua primeira experiência no set, como é que foi e tal. Primeiro eu precisei entender o que era um set de filmagem, né? Primeira vez que eu fui, eu boiei, a segunda vez, né? Hoje eu já consigo ver as funções das pessoas, né? E o risco real que elas têm dentro daquela função. Então, isso que você está falando, né? É o olho, né? Eu estou ali para isso. Eu entendo a correria, eu entendo que assim, a hora que fala gravando, gente, eu sempre brinco e falo, acabou a pandemia, né? Porque todo mundo esquece. É normal esse esquecimento. E eu estou lá para lembrar as pessoas do que elas precisam. Esse negócio da proteção de olho é um problema, muitas vezes, para a câmera, sim, fotógrafo, né? São pessoas que precisam do olho. Então, se ela tem alguma coisa, às vezes ele fala para mim, é um acrílico, ele fala para mim, eu não enxergo, eu não foco, eu não vejo, eu preciso tirar. E é complicado, né? Eu não obrigo ninguém a pôr, mas eu sempre recomendo. Agora, tem locais, o local que a gente filmou, né, aquele dia,
era um local que, se a gente for ver, ele é insalubre. Era um lugar pequeno, né? Era um quarto, né? Para contextualizar aqui, era um quarto de um apartamento, com o tamanho de um quarto de apartamento, com câmera, com equipe, o mínimo possível ficou lá dentro, mas ainda o mínimo possível ainda são algumas pessoas, e 2 atores sem máscara atuando. Então, assim, é um ambiente, a janela fechada, porque precisava daquele clima, né, do lugar, então era um local insalubre. Aí, o elenco, a gente não tem o que fazer, vai ter que ficar, né? Então, o que a gente faz? A equipe, alguém precisa estar mais protegido, a equipe. Né? Agora, assim, eu já filmei em lugar ar livre, né, no meio do mato, que tem sei lá, a pessoa do elenco longe. Aí eu falo, gente, nem precisa aqui, tá todo mundo longe. Então, acho que é muito do local, do set, né? Eu falo que cada set é um set. Você tem que olhar, avaliar os riscos ali naquele momento. Não dá pra gente chegar e falar todo set é igual, porque não é, né? Com certeza. Set é onde você está filmando, é dentro de um carro, é dentro do banheiro, é no, sei lá, na floresta inteira. Então tem essa variação de. E assim, não querendo vender o meu trabalho, né? Porque na verdade o meu trabalho a gente nunca nem vendeu, ele foi muito natural, assim, as pessoas começaram Ele a foi chamar buscado e por eu, necessidade, ele é fundamental foi, agora. e foi assim, né? Não, vem. E eu falava, gente, mas eu vou como? Só vem. Ó, vem. E aí a gente, não, quando eu falo eu, não sou só eu, né? Eu não trabalho Sim. sozinha, tem um pessoal que trabalha comigo, mas quando a gente vai, acho que a nossa função, na verdade, é essa, é avaliar naquele momento o risco, né? Do que pode acontecer com o pessoal, enfim, né? E tem funcionado, E para mim foi muito marcante, né? Pegando o exemplo que você trouxe da cena que a gente gravou naquele quarto, o teu trabalho ali foi fundamental, porque de fato era um lugar potencialmente insalubre que tinha muito risco. Só que assim, todo mundo tava com a máscara azul, que é a mais forte, a com o face shield, N95, a 95, isso, não sei o nome ou dela. face shield, ou óculos. Com tudo, absolutamente tudo, todas as pessoas, acho que eram 4 pessoas ou 5 da parte técnica que estavam lá, e só, enfim, eu e o outro ator que estava Estavam sem trabalhando, máscara? mas assim, passou assim, uma segurança pra gente ali, porque eu lembro muito de ouvir a tua voz, todo mundo que está aí dentro precisa estar aí dentro. Aí eu acho que eu lembro que uma pessoa sair e falar, não, fulano não precisa, tal. Então, assim, é um trabalho muito, é um olhar muito cuidadoso, né, que você tem, assim, é muito interessante saber que no meio disso tudo tem essa função que é tão importante de cuidado justamente pela vulnerabilidade que o elenco tem por estar ali na frente, né? Uhum. Não, assim, esse cuidado, né, ele é verdadeiro, né? Sim. Porque eu sempre falo que eu venho da saúde, né? Eu sou biomédica, eu sempre trabalhei eu sou microbiologista, eu sempre trabalhei em laboratório de microbiologia. Então, assim, para mim, eu sempre falo, eu sempre tive isso na minha formação, e muitos profissionais da saúde, a gente vem com isso. Um exame, ele não é só um exame, ele é um exame de uma pessoa que precisa de um laudo, que precisa ser tratado e que vai para casa depois. Né? A gente sempre tem que ter isso. Então, eu acho que esse cuidado no set que a gente tem que ter, que eu acho importante, é porque eu acho que as pessoas têm o direito de sair para trabalhar e voltar para casa sem medo, né? Às vezes, assim, existem pessoas que têm resistência ao meu trabalho, óbvio que existe. É a minoria, graças a Deus, mas existe uma minoria que não entende muito bem o que a gente faz, né? Enfim. Mas eu acho que até essas pessoas a gente precisa proteger, né? E é o que eu falo. Já ouvi de alguém, eu não ligo para isso. Eu falo, ok, você não liga, mas o outro liga. E isso não diz sobre você, diz sobre os outros. Uhum. Então, se você não liga, o outro ele tem o direito de sair para trabalhar e voltar para casa sem medo de estar levando nada para a mulher dele, para o filho dele, para a mãe dele, para o amigo dele, não importa para quem, né? Ou para ele mesmo, né? Então a gente tem esse direito de não
querer se expor a nada grave, né? Aí, então, assim, esses argumentos, eu não ligo, ou outros argumentos do tipo, não vai dar nada, se eu pegar não vou ter nada. Então, são argumentos que eu nem aceito, né? Eu falo, tá bom, você não, mas o outro pode ser que para ele não seja tão bobo assim. Uhum. Então, vamos respeitar, porque você está trabalhando. E é um ambiente de trabalho, eu falo, existe um protocolo. E, assim, né, às vezes eu falo alguma coisa, alguém retruca, eu falo, põe a culpa no protocolo. Eu falo, olha, é o protocolo. Não vem falar para mim, vai reclamar no sindicato, né, se você não está gostando. Mas, assim, a grande maioria das pessoas é como você, ainda bem, que entende, né, o que a gente está fazendo. Eu acho que é importante, assim, falar que a nossa função também é minimizar o sofrimento das pessoas, o máximo que der, né? Então, ajudar mesmo, né? Sei lá, a pessoa fala, olha, essa máscara não está funcionando para mim. Às vezes eu ensino a usar de outro jeito. Às vezes a gente dá outra máscara quando a pessoa não tem condições mesmo. Porque ninguém está ali para sofrer, né? A gente precisa trabalhar, todo mundo ali está para trabalhar. Mas eu acho que é uma coisa que tem funcionado, ainda bem. Eu nunca estive, eu já tive em muito set durante esse período, muito mesmo. A gente está filmando quase todo dia. Eu nunca tive um problema de contaminação em massa, né? Eu acho que casos eventuais vão aparecer, né? Normal isso, as pessoas estão na rua. Mas o que não pode é ter um set inteiro contaminado, né? Isso não pode ter, de jeito nenhum. Você gostou desse vídeo? Então clica aqui para ver o vídeo na íntegra.